Encontros Selvagens, fermentando a brasilidade através dos líquidos. E aí, seus monstros, belezinha? Isso mesmo, sou eu, Diego Simão novamente. Manezinho, adorador de tainha, fundador e cervejeiro na Cervejaria Coisa Linda, lá em Floripa. Mas o que importa aqui é que, junto com a minha amiga Bia Amorim, beer sommelier, publisher e rockstar do mercado cervejeiro, criamos o primeiro encontro do mundo das cervejas selvagens brasileiras, que ocorreu paralelamente à Feira Naturebas em junho de 2022. Deste primeiro encontro, os debates que vocês podem escutar aqui compõem a primeira temporada deste animalesco podcast, o Encontros Selvagens. Neste episódio, mais uma mesa de debate, mas com um pequeno alerta. Tudo foi gravado com som ambiente, com celular na mesa, que quebra o galho, mas não fica aquela qualidade de som. Mas o que a gente quer é trazer o conhecimento para você e com discussões enriquecedoras em torno deste assunto que todo mundo adora e esse especialmente dá água na boca: a harmonização de cerveja selvagem na gastronomia. Nessa discussão estão Bia Amorim, que vocês já conhecem, Jairo Neto, que é sommelier e juiz de campeonatos cervejeiros e inclusive já foi eleito o melhor sommelier do Brasil em 2019. Jairo, meu amigo, ele é um divulgador excepcional e sempre tá levando novas harmonizações em seu Instagram. E para fechar essa mesa, nada mais nada menos que Fabrício Almeida, fundador das Zalaz, uma das cervejarias mais, vamos dizer assim, adoradas do país, fazem cervejas selvagens sensacionais. E também é proprietário da Fazenda Orgânica Zalaz, lá onde também está a cervejaria. E eles recentemente abriram um restaurante por lá. Então ele também vai trazer um pouco dessa experiência que, além de fazer as cervejas com produtos orgânicos, como isso vai harmonizar tão bem com a gastronomia que é feita lá. Fica a dica, vale a pena ir lá visitar. Bem, espero que vocês gostem deste episódio, mandem as suas dúvidas, perguntas e o que vocês quiserem saber em comentários nas nossas redes sociais. Aproveitem o episódio, até lá! Encontros Selvagens tem o apoio de Oca Caburé, um empório natureba com produtos orgânicos, vinhos naturebas e cervejas selvagens em Pinheiros, São Paulo. Obrigado, Oca! Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui sentado falando com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Fabrício, eu sou das Zalaz. Nós somos uma fazenda e lá a gente também produz cerveja. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite aí. Sou o Jairo, pai da Chloe, em primeiro lugar. Família de cervejas, netos estilos, um fã incondicional aí de Zalaz e Coisa Linda e de selvageria. É isso aí. Oi, eu sou a Bia e continuo sendo a mesma Bia que se apresentou, quer dizer, uma hora diferente após o papo sobre o terroir, com certeza. Mudou. Então, pessoal, a gente montou essa mesa aqui para falar um pouco sobre gastronomia e eu acho que a primeira bola aqui vai para o Fabrício, né, para falar um pouco da experiência, de montar toda uma experiência gastronômica em conjunto com as cervejas das Zalaz, tantas de, vamos dizer, as selvagens e as não selvagens, vamos separar no nosso vocabulário assim. E começar a escolher como é que é essa experiência de trabalhar como dono de cervejaria, essa questão e como é que tem sido os desafios dela. Então, eu não sei se vocês conhecem um pouco da nossa história, mas a gente produz alimentos já há mais de 100 anos. Então a gente está naquela terra, na Serra da Mantiqueira, começou com meu bisavô, e desde então a gente vive do cultivo de alimento, produzindo mandioca, produzindo milho, criando suíno. Então isso começou há 107 anos, 1915, meu avô se mudou para lá, e hoje a gente tem uma enorme satisfação em poder cultivar a terra, preparar, cuidar de cada alimento. Um passo adiante, a gente prepara, serve e o alimento é consumido, que é ali produzido e é consumido no nosso local. Então isso pra gente pra quem produz alimento, isso é uma grande satisfação, uma grande honra poder dar esse passo, né? Integrar toda a cadeia. E o nosso conceito do restaurante vai muito com o nosso conceito de cervejaria. Então, o que a gente produz na fazenda há mais de 100 anos, que começou com meu bisavô, depois a minha bisavó começou produzindo charcutaria, torresmo, carne de lata. Então, a nossa proteína principal é porco. Então, a gente viveu muitos anos da produção de porco e isso reflete no nosso cardápio. Então, o que é o terroir da fazenda? É o porco.
É o que está lá há 100 anos sendo cultivado. E, além disso, as outras coisas que a gente prepara e vem dando um passo além nas técnicas. Mas o nosso grande desafio hoje é trazer esse pessoal da gastronomia para o mundo também da cerveja artesanal. Porque quando você vai hoje em restaurante, é chique tomar vinho. A gente está hoje em vários restaurantes muito legais aqui em São Paulo. Inclusive, nessa vinda, a gente pôde passar por alguns deles. Mas é impressionante. Quando você sai, você vê, é só mesa de vinho na mesa. E a gente conseguiu também fazer um jantar harmonizado com técnicas mais elaboradas. Nesse jantar, a gente trazer a cerveja para a harmonização. E eu acho que aí entra a cerveja selvagem, né? A cerveja de fermentação mista. Ela te dá uma gama de sabores que ela vai na linha do vinho natural. E é o que a gente recebe lá hoje. Então a gente recebe as pessoas hoje que estão indo visitar as Alás, e nem todas são do mundo da cerveja, apesar da maior parte ser, mas algumas não são. O que a gente fala para essas pessoas? Pensa que você está tomando um espumante. É impressionante como a pessoa muda o chip e ela começa a aceitar muito melhor a cerveja de fermentação espontânea, a cerveja de fermentação mista, a cerveja selvagem, né? E aí ela fala, nossa, isso realmente é bom. Mas não é cerveja que eu tô acostumado. Porque a gente padronizou tanto a cerveja que o que as pessoas esperam de cerveja não é isso que tá nesse copo aqui. E aí eu acho que com essa nova experiência que elas estão tendo, elas também conseguem abrir a mente e entrar nesse novo mundo. E a cerveja fornece uma gama de possibilidades de harmonização, né? Então a gente tem lá a harmonização, um creme de feijão com shimeji, com uma barley wine, por exemplo, até uma que hoje vai estar na degustação. A gente tá trazendo uma cerveja que é metade vinho de pitaia, de fermentação natural que a gente colheu lá na fazenda, e metade cerveja. E essa cerveja a gente usa para harmonizar a salada da entrada do nosso jantar. Então a pessoa fala, nossa, chave, sabe? Ela é uma chave para harmonização na salada. Ela tem um pouco de acético, tem uma acidez bem mais marcante, e ela traz uma combinação que não é trivial para as pessoas tomar uma cerveja de alta carbonatação, ácida, que faz esse papel do tempero da salada, por exemplo. E ao mesmo tempo ir para outra linha, servindo uma cerveja ácida com uma carne de porco, uma panceta, com uma bochecha confitada, trazendo aquela acidez ali para quebrar aquela gordura, né? A nossa ideia é essa. Então, da mesma forma que a gente pensa a cerveja, a gente pensa no restaurante. O que a terra produz, e a partir disso que produz, o que eu vou fazer com esse insumo? Eu posso fazer ele virar um alimento, virar uma compota, virar uma cerveja, virar um não alcoólico, ou virar até virar adubo. Trazendo aqui uma questão bem atual, vocês tiveram o Setênio, parabéns. Obrigado. Setênio como cervejaria, né? Exato. Falando aí de centenário e Setênio. Bom, primeiro eu me chateei muito porque eu não fui. Depois eu me chateei menos, mas eu fiquei acompanhando as pessoas na festa. E conversando com a Aline, ela me mandou uma foto de um pratinho com milho de vocês. E uma das conversas que a gente teve foi muito sobre a questão de quando é que num evento, num festival cervejeiro, uma culinária como essa seria servida. Cogumelo, entre tantas outras coisas. Então, o papel das Alás, colocando aqui, né, as cervejas selvagens, espontâneas, ácidos complexos e tudo mais, diminuindo a distância entre o que é uma experiência muito específica para um festival cervejeiro, misturando conceitos. Isso é muito, 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 muito incrível, assim. Muito legal vocês terem pensado nisso. Obrigado. Tô até emocionado. Eu pensando que era uma semana antes de eu viajar para Porto Alegre e eu também queria ter participado. Mas não Mais pertinho. Até a gente pensando na sua cerveja, do Diego, qualquer uma de fermentação mista, espontânea, a gente está falando dos 4 elementos de corte, né? De álcool, nós estamos falando de carbonatação, estamos falando de acidez e menos amargor, né? São elementos importantíssimos para uma harmonização, né? Que estão presentes, bem evidentes, além de falar de todos os outros compostos que vão trazer os aromas e sabores. Quando você falou sobre virar a chave para o espumante, né? E a gente tem o vinho à mesa como status, eu lembrei até de um evento que eu participei, eu estava como Beer Experience, e tinha Wine Experience e Experience. E chegaram na minha banca pedindo um espumante, achando que eu levei umas garrafas, eu levei inclusive a sua, a L1, né? E chegaram pedindo espumante, as garrafas estavam lá, elas tinham um outro design. Foi uma coisa que eu gosto muito quando a gente usa essas garrafas maiores, que remetem ao mundo do vinho, porque podem trazer esse paralelo e quebrar um pouco desse paradigma. E a pessoa me pediu um espumante, eu servi, eu não me recordo agora se eu servi uma triple ou se eu servi a tua saison. E falei, olha, experimenta isso. Tipo, a pessoa, pô, parece um espumante. Falei, obrigado, então tá aí.
Mas é espumante. Claro. De uva, né? Perfeito. São irmãs, né? São fermentados. Mas acho que essa visão também da culinária que você me perguntou, isso veio principalmente com pessoas. A gente tem que ter algumas pessoas chaves que são essas pessoas que vão abrir o caminho para isso. Então a gente produz, como eu falei, a gente produz porco há 107 anos lá na fazenda. A minha avó comia leitoa todo dia, viveu até os 80 e poucos anos. E aí foi muito bacana porque essa semana a gente mudou o menu do jantar e um dos pratos do menu do jantar é uma bochecha confitada numa polenta de milho crioulo com molho roti, uma couve refogada. Mas aí o mais interessante, a gente serviu essa bochecha pro meu tio, que é a pessoa que faz boa parte dos embutidos que a gente produz lá, linguiça, torresmo, carne de lata. E a gente tem essa outra linha que a gente faz mesmo dentro das alás. E ele provou e falou, nunca comi isso na minha vida. Então ele tá há 60 e poucos anos comendo porco todo dia e nunca tinha comido essa bochecha confitada. Então isso também veio das pessoas que a gente colocou lá e tem essa mesma visão que a gente tem para cerveja, olhar para cerveja, ela consegue ter para comida. Então o que eu posso produzir aqui e expressar o terroir da fazenda num prato e depois isso também casar com a cerveja que a gente produz aqui. É interessante esse conceito de que as cervejas ácidas são muito mais gastronômicas. Quem acompanha o Jairo, por exemplo, no Instagram, sabe que ele posta muito mais cervejas ácidas com os pratos que ele faz do que qualquer outra cerveja, isso é verdade? Sim. Você se declara Deixa eu... culpado. Como é que é o nome da mesa? Gastronomia funciona melhor com cervejas complexas? Com cervejas espontâneas? Sim. Bom, acabou. Próximo. Não, pode ser. Acho que a grande pergunta, Jairo, que você acha que pode responder de uma forma técnica, por que que, pelo menos, a gente tem a sensação de que essas cervejas ácidas e complexas vão muito melhor à mesa do que outras cervejas, e se isso tem a relação com essa percepção que a gente tem do vinho, né, ou do espumante, ou enfim. Sem devagar muito fazer digressões, eu acho que tem uma coisa até ancestral de saber, né? Que tá ali, em cerveja dessa tem muito mais a ver com o primitivo, com a cerveja originária, por assim dizer. Eu acho que isso está meio que introjetado. Eu comentei anteriormente sobre os elementos da parte técnica que a gente está falando sobre cervejas espontâneas. A gente tem a acidez, que é um excelente para limpar o palato. A gente tem a carbonatação exuberante. Essas cervejas, partes não 100% delas, são refermentadas, então elas têm uma carbonatação, tendem a ter uma carbonatação exuberante. Você tem uma faixa de álcool, né, dessas cervejas aí, variando aí de 4,5 a 8, uma faixa nesse sentido. Então você tem álcool baixo até um álcool moderado, que também funciona como um agente de limpeza. Não teria muito amargor, né? Seriam esses 3 elementos. Então, mas esses 3 elementos são muito poderosos. Assim, a harmonização é uma coisa que eu, como a Bia comentou, eu gosto muito de fazer, é uma coisa que eu mais gosto de fazer, mas ela também tem concessões técnicas, tá, gente? Você pode fazer uma feijoada e tomar um American Lager, vai estar tudo bem, né? Não vai dar errado, né? Você não vai deixar a cerveja ou vai falar, essa cerveja... Não. Só que essas cervejas, elas trazem esses elementos com muita intensidade e elas funcionam super bem, sem procurar muita técnica, só com esses elementos de corte. Só falando de elementos de corte, sem pensar em complementação, em semelhança, né? Que tem todos esses caráteres aí, que tem todos os ésteres e fenóis aí, sem entrar em muitos detalhes, que vão trazer aromas e sabores que podem complementar, podem ser por semelhança. Você tem contraste também, né? Não só o corte, mas o contraste. Todos esses elementos que estão presentes nas cervejas, elas acabam sendo muito coringas, muito versáteis. As saisons que o Fabrício faz aí com excelência, eu costumo usar, sei lá, na geladeira de saison dele, tem umas 2 ou 3 lá. Primeiro instinto meu de fazer qualquer prato é pensar, vou harmonizar com a saison. É muito fácil, né? É um jogo seguro. A gente aprendeu, eu fiz sommelier há 7, 8 anos atrás. A gente aprende que Weizenbier é uma cerveja coringa, né, para harmonizar. Eu diria que ela continua sendo, com todo respeito a Weizenbier, adoro Weizenbier, mas saison, que tem esse caráter de fermentação mista, espontânea, ela vai muito melhor do que uma Weizenbier, com qualquer harmonização. Disparado. Uma pergunta para o Fabrício. Vocês têm produzido diversas cervejas, vários lançamentos. Quando vocês começam a pensar, construir essa receita e tal, hoje vocês também pensam no restaurante que vocês têm? Vocês também pensam nesses novos restaurantes que estão recebendo a cerveja de vocês com uma gastronomia um pouco mais elaborada? A gente tem cervejas hoje que a gente tem pensado para o restaurante,
mas aí não é da linha ácida. Porque normalmente a gente não tem. Uma das dificuldades que a gente tem lá, todo mundo chega e reclama da sinalização, que é muito difícil chegar nas Alaskas, que não tem placa, etc. Mas a ideia é justamente essa, para a pessoa saber onde está indo, né? E aí quando cai uma pessoa que não sabe onde está indo, muitas vezes ela não conhece a cerveja ácida. Então hoje a gente faz alguma linha de cervejas que não é ácida para o restaurante, para atender um pouco mais esse público aí. Aproveitando o seu gancho, né, sobre as cervejas ácidas complexas, geralmente todos os eventos que eu faço, eu procuro levar uma cerveja ácida complexa, fermentacionista, o que seja. Por quê? Ali eu tenho a oportunidade de contar uma história, né, de falar que essa cerveja ela tem um caráter que remete muito mais a cervejas como eram antigamente. Falar justamente que a cerveja hoje, as Pilsen, as American Lagers, elas vêm do século XIX, final do século XIX para cá, e a cerveja tem 10, 15 mil anos, a gente está sempre descobrindo mais evidências de que ela é mais velha, né? Existem discussões sobre se o pão veio primeiro, a cerveja veio primeiro. Eu estou ali do lado da cerveja, mas eu acho que eu sou um pouco comercial. Mas é uma oportunidade de quebrar esse gelo, né? De trazer esse elemento, de olhar na cara das pessoas, assim, às vezes eu percebo que a experiência nem sempre é agradável. Por mais que você prepare a pessoa, né? É diferente, tem jeito. Mas eu gosto muito de levar sempre, pelo menos uma garrafa dessas, justamente para mostrar que existe muita coisa para além da IPA, que hoje, vamos dizer aí, que caiu no gosto, né? Muito mais do que uma Weizen Beer, que também, acho que a maioria das pessoas que começou nesse mundo aí, começou com Weizen, começou com Wheat Beer. Eu mesmo comecei, me lembro, assim, da primeira experiência, não sei se foi a primeira, mas que eu primeiro me lembro de experiência com cerveja especial foi com a Hoegaarden, há, sei lá, 20 anos atrás. Então, assim, sair desse espectro familiar e buscar alguns elementos trazendo essas cervejas complexas, ácidas e espontâneas, eu gosto muito de levar, mesmo que cause, às vezes, um certo choque, por mais que eu prepare a pessoa, acaba acontecendo. Você lembra que naquele livro Gosto com Experiência, do Nicola Perulo, ele diz que até no momento em que você desagrada o paladar, e aí esses dias eu fui fazer um churrasco, como sommelier, fazer um churrasco, um cara lá com a faca cortando um boi inteiro ali, e o pessoal, todo mundo olhando para a geladeira que estava cheia de growlers de Pilsen. Eu vim servindo uma cerveja Catarina Sour e a piada estava pronta, né? Assim, eu tinha um cara com um copo Stanley, da marca Stanley, e aí eu tava passando e dizendo para as pessoas, olha, uma cerveja com um pouco mais de acidez, uma cerveja frutada, uma provocação que eu tô fazendo para vocês antes de liberar a lager. E aí o cara, a hora que eu, com licença e tal, o cara puxou o Stanley pra ele, me olhou e falou, isso não é cerveja. Então, a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente. E aí você tá me falando, né, que vocês estão fazendo cervejas não ácidas pros restaurantes, mas é só parte do caminho, né? Porque a gente precisa convencer e causar estranhamento propositalmente. É você girar uma chavinha, porque a pessoa não tá preparada, ela faz aquela cara de Berliner Weiss recente, mas você mudou alguma coisa dentro dela, né? Assim. Na verdade, eu falei que eu tô fazendo pro nosso restaurante. Mas tá aqui bem. para São Paulo a gente tem cervejas ácidas, que é a nossa linha principal, até que acaba indo também para restaurante. E a gente vai nessa linha. Olha, essa aqui é uma cerveja, mas ela tá muito mais próximo de um espumante, de um petinar. Então, prove isso para você ver. E aí, acho que é um ponto interessante, só para até fazer um paralelo com as mesas anteriores, que é a questão de terroir. O terroir, na verdade, ele está em tudo que a gente está fazendo, principalmente nós que estamos no campo lidando com isso, né? Então é muito interessante. Quem toma o nosso café, a gente também é produtor de café, e ele sabe o café das Alaskas. Ele pega aquelas notas, que são notas características do nosso café, e a gente pega essas mesmas notas do café, a gente pega na cerveja, e a gente pega também notas da nossa criação animal na cerveja. Então, às vezes eu tô andando na fazenda, passo perto da criação de porco e falo aqui, ó, minha Saison tá aqui, pô. Vem daqui de dentro essa Saison. A Saison, quando vocês lançaram a Espontâneo da 01, foi em 2019 ou foi em 2019. 2019? Eu lembro que ela tinha uma nota no fundo de café, cara, muito característica. E eu perguntei, não sei se eu perguntei pra você ou foi pro Bob Fonseca, se ela tinha passado por barril que continha café. Acho que foi pra ti mesmo, né? E você falou que não. Mas eu passo no terreiro. A gente tá agora em época de secagem de café, então tem a estufa suspensa. E você anda no meio da estufa,
é aroma puro das nossas cervejas, que é o aroma de tabaco, de pimentão, tem muito pimentão, que é o aroma dessa seca do café, que são os micro-organismos que estão ali no ambiente, que estão secando, estão fermentando aquele café e também estão indo na nossa cerveja. Né? O segundo encontro do mundo vai ser lá, né? Eu toparia o segundo encontro do mundo de cervejas selvagens brasileiras. Bom. Né? Aproveitando que o Giba chegou, no congresso que a gente vai ter no dia 30, o nome do congresso é Cerveja é Gastronomia, como uma afirmação. Acho que é parte desse grande plano que a gente tem aqui, todos nós, de inserir a cerveja dentro do mercado, quer dizer, ela já está no mercado gastronômico, mas da gente ir se achegando, oi azeite, oi café, oi vinho, oi todos esses produtos, oi queijo, bom, praticamente tudo que a Zalaz faz. Mas da gente ir sendo acolhido pelo mercado, porque não adianta a gente, dentro dessa bolha, estar discutindo tudo isso e a gente ter todas essas coisas muito bem interpretadas, enquanto, de novo, né, o consumidor me dá a carta de bebidas fermentadas, né? Me dá a carta de bebidas e ela passear por Borgonha, por Bordeaux, por Brunelos de Montalcino e tudo mais, mas ela escolheu um prato onde uma cerveja ácida complexa para aquele momento vai caber melhor, né? Então, como é que a gente vai ensinar o consumidor de que, primeiro, a cerveja é um produto gastronômico e, segundo, que ela, à mesa, ela é um tesouro, né? Falou uma palavra muito interessante. Olha da onde a gente está inserida. Quem aqui não conhecia o Fabrício? 1, 2. Pergunta quem não conhecia as Zalaz. Quem não me conhecia? Metade. Quem não conhecia a Bia? 1 ou outro. Você vê que a gente está pregando quase que para convertido aqui, né? Tudo bem, tem que começar de alguma forma. Mas a gente talvez tenha que pensar no próximo evento, cada um leva um. Né? Arrasta mais um, né? Arrasta mais 2. A razão de fora. De fora, obviamente. Não vai trazer um amiguinho sommelier, né? Que vai avaliar a cerveja e tal. Porque esse é um caminho pra gente começar a dar passos mais largos. Fala hoje muito com a convertida. Veja no próprio mídia social, né? Todo mundo se conhece. Né? Quando a gente vira a roda, a gente fica no mesmo lugar. Você lembra daquela palestra Fruto? Você participou, né? Lembra até do Alex Atala ter levantado e falado um monte de coisa sobre cerveja, sobre caxiri. Sobre terroir, exatamente. Eu lembro bem dessa palestra. Foi em 2020, esse evento chamado Fruto. Tava ali Cereja, tava a Gabi Montarione, tava a Silene numa mesa, os meninos da Companhia dos Fermentados e o Zanin. E tava uma discussão, o Alex levantou e fez uma provocação para a Silene. Eu pensei em devolver a provocação para ele, porque coincidentemente eu tinha ido no Dom uma semana atrás e não tinha nada de cerveja ácida, nada de cerveja complexa. Então, uma excelente notícia que a sua cerveja está lá. Eu vou aproveitar e fazer um jabá aqui do que a Bia comentou, porque nesse evento de dia 30, no Cerveja Gastronomia, eu vou ter uma oportunidade de fala onde eu introduzo histórica e tecnicamente, filosoficamente, tema de harmonização. Então é uma introdução sobre aspectos históricos, filosóficos e técnicos sobre o tema harmonização. E vai muito de encontro com o que vocês já comentaram, especialmente o Jairo, no teoria de corte e de conversas, diálogos mil entre semelhança, contraste, harmonização. Vai por esse caminho essa fala. Mas o que eu gostaria de provocá-los aqui é que estratégias, como as que você está aplicando nas aulas agora mesmo, que pode fazer com que a gente de fato fure essa bolha que você também provocou. Em 2014, eu me lembro que eu liderava, até 2019, recentemente eu liderava a curadoria da Brasil Brau e Degusta Beer Food. Na época ainda existia esse evento, não mais existe. O Degusta Beer Food 2014 era completamente dedicado à gastronomia, a Bia estava por lá. E dentre muitas palestras, tinha uma que me chamou muita atenção, que tem muito a ver com o que vocês comentaram no início, que foi provocar amantes de vinho que acham que não gostam de cerveja. Então,
palestras, falas e outros tantos encontros que podem ir por esse caminho para provocar pessoas. Que estratégias mais poderiam ser usadas para furar essa bolha? Só para dar uma resposta para isso que perguntou. Esse encontro, sendo feito na esteira do Naturebas, tem essa intenção. É um encontro que a gente pretende que ele se renove a cada ano, sempre grudado à esteira do Naturebas, por conta de uma identificação total entre a temática do Naturebas e a temática das cervejas selvagens. Mas a pergunta que foi feita era a pergunta que eu queria que eles respondessem também. Vou falar um pouco da minha experiência aqui de ontem, né? Então, coincidentemente, eu vim para passar para treinar a equipe do Dom, que tá com a nossa cerveja na carta, e uma delas é a Biota Lírio. Então, para quem não sabe, é uma linha que a gente faz, são saisons, que a gente fermenta ela com biotas específicas, né? Então, nesse caso, a gente coletou a flor do lírio, coletou a microbiota dessa flor do lírio e fermentou uma saison com essa microbiota. Não passa por barrica, apesar de alguém sentir nota de barril, ela não passa por barrica, ela é 100% inox, com levedura dessa microbiota. Mas no treinamento, qual que é a querida? Não é a cerveja ácida, né? A pessoa entende, gosta, acha isso diferente, mas a querida ainda continua sendo a capim-limão, uma pilsen que a gente faz. Mas aí eu venho, como que a gente pode quebrar isso? Nesse tema que a gente está falando aqui. Então, quem já foi aqui no Slow? O que a gente servia no Slow? A gente sempre servia uma harmonização. Então, acho que a gente tem que mostrar para esse público, principalmente esse público que está lá na linha de frente, apresentando esses produtos para os novos consumidores, que é possível, sim, harmonizar com cerveja. Então, eu ter comida junto com esses treinamentos, por exemplo. Daí você consegue já sentir na prática uma harmonização de cerveja com comida, uma cerveja ácida com comida. E aí a pessoa vai entender e vai ver quão bem aquilo é, quão bom aquela harmonização é, e vai levar isso depois para casa, falando, nossa, eu tomei essa cerveja é sensacional, mas tomou naquela experiência de harmonização, e vai ter a recorrência da compra dela depois. Porque senão ela não vai ter a iniciativa para comprar uma cerveja ácida. Ela não está acostumada àquilo, ela não vai comprar. Então a gente tem que começar, do meu ponto de vista, essa é uma das técnicas. Vamos fazer treinamento harmonizado. Tá aqui, ó, prato, tá aqui a cerveja, toma junto para você como que casa isso. Vai ser uma experiência incrível para você tomar, levar isso para frente e depois continuar comprando a cerveja. Você falou tudo, professor. Você me lembrou do Slow 2019, você serviu uma saison com doce de mamão verde. Foi. Por que eu tô trazendo isso fresco, né? Porque cria-se o vínculo, cria-se o elemento, cria-se a memória afetiva, proteando, quer que seja, sem entrar em muitos detalhes aí. Mas, assim, essa é uma excelente estratégia porque você cria essa memória, né? Cria uma experiência memorável. Essa é uma excelente estratégia. Eu penso muito em sempre trazer a baila em qualquer tipo de evento, mesmo que seja para leigos, seja para pessoas que não conhecem, não têm oportunidade de trazer uma cerveja complexa e contar toda a história, contar de forma romântica, de forma lúdica. Acho que isso, eu pelo menos vejo, quando alguém conta uma história para mim que tem aquele brilho no olho, aquela coisa assim, aquela paixão, eu me interesso por isso. Então, quando eu vou falar sobre cerveja ácida, cerveja complexa, eu procuro buscar trazer esse brilho no olho, trazer essa paixão, essa coisa que é ancestral, né? Então acho que é uma coisa que ajuda bastante a quebrar um pouco dessa primeira barreira. Em 2012, eu fiz um curso que se chamava Cerveja e Gastronomia, e eram 4 aulas sobre cerveja, e no final a gente sempre fazia alguma harmonização. E é interessante como a gente vai passar por alguns estilos super tradicionais e que são deliciosos. E quando a gente chega numa cerveja ácida, seja no começo, os queijos, quando você quer abrir o paladar, então você tem uma justificativa, né? Então, ó, você viu uma cerveja ácida, vocês vão salivar. E isso traz uma questão muito orgânica. Acho muito engraçado quando eu tô montando os pratos lá em casa. Eu tenho mania de fazer empratado. E aí eu vou servir o meu marido e ele faz aquela coisa meio, sabe assim, dá aquela salivada. Eu falo, nem servi ainda, já tá salivando. É uma coisa muito natural que o nosso corpo, ao sentir os aromas e tudo mais, ele vai salivar para ajudar a gente, né? Então, quando eu sirvo uma cerveja ácida no começo de um jantar, ele tem um propósito.
E a gente no Lobozó serviu ao final, como última cerveja, a gente serviu a Cabernet Sauvignon do Casabella. Então eu sempre acho que a cerveja ácida ela pode estar ou no começo ou no final. E eu sempre tenho uma justificativa, seja para o salivar e abrir o apetite, ou seja para finalizar, né, ou até uma sobremesa ou sem nada. Mas essa história de você explicar para as pessoas o que está acontecendo é meio do tipo, me dá a mão e a gente vai junto nessa sua percepção ácida e selvagem, quase que um desbravar um lugar onde as pessoas não estão acostumadas. Então, é muito mais difícil a contação de história e tudo mais para o público leigo. Imaginem que dentro de um restaurante onde ele vai ter um treinamento e tal, o garçom, e eu já fui garçonete durante muitos anos, o garçom tá fazendo o mesmo discurso. Então acho que passa muito da gente treinar muito bem as pessoas que estão no salão para que elas sejam essa ponte segura, porque não adianta ter a cerveja ácida no restaurante, colocar a cerveja ácida na mão do garçom, o garçom servir e simplesmente ir embora sem um certo romantismo, sem uma certa explicação, sem dar uma mãozinha, que o cliente ele vai tomar. Quantas pessoas não devem ter tomado e feito, tá estragado isso aqui, hein? Tá azedo, né? Um desespero. Então, do meu ponto de vista, a cerveja nesse papel gastronômico, ela tá muito junto à conscientização e o treinamento das brigadas. Balto, você tem alguma outra sugestão? O Balto é sommelier do Arthurito, ele tá com a gente, foi um dos primeiros restaurantes que acreditou na gente. Em 2016 a gente entrou na carta e tá lá até hoje. Então você que tá aí nessa outra face, né, o que você acha? Vem aqui contar pra gente. Um pouquinho mais rascado, hein? A minha percepção é a seguinte, eu concordo com vocês, eu acho que para harmonização a cerveja ácida é muito mais elegante, muito melhor, eu acho que ela porta muito mais do que qualquer outro tipo de cerveja. Mas ainda é um mercado que é bem difícil, principalmente para lugares tipo o Arthurito, que por mais que preza para produtores pequenos, coisas melhor feitas, não tem um público tão aberto e que tem um público mais clássico. Isso a gente trabalha com a peça de Camille Volkens. E eu acho que mesmo a gente tenta sugerir, tenta vender, tenta perguntar o que a pessoa quer provar, o que a pessoa acha. Mas as pessoas têm um pouco de receio de falar, tem um pouco de receio de falar que quer provar uma coisa diferente, às vezes tem receio de querer provar uma coisa diferente. E isso na parte comercial é bastante difícil, porque ter um estoque de coisas que não saem impossibilita muito ter, sei lá, cerveja por 6 meses para lá, que você vai abrir, tá oxidada, não é muito viável. Mas a gente tenta. Eu acho que assim, eu fui 4 vezes lá, 3, 4 vezes pra lá com vocês, cada vez eu volto mais assombrado, mais feliz e mais contente, né? Vocês fazem, eu falo que o Fabrício é tipo o Willy Wonka, a fábrica de chocolate lá, que tem um monte de coisa fazendo, ele todo dia acorda e tem uma coisa diferente pra fazer. E é meio difícil não poder mostrar tudo isso, mas sei lá, eu acho que vendo pro futuro, talvez a gente possa ter um pouco mais de possibilidades. Fazer um jantar harmonizado no Arthurito só com cerveja ácida. Não, eu acho que é isso. Tem que fazer... A gente estava discutindo ontem algumas ideias, assim, é puxar... Nós que somos a bolha, tem que puxar movimentos de... Vamos fazer harmonização, vamos fazer jantar harmonizado, que se vocês forem no jantar nas alas, vai ser 90% vai ser ácido, tá? Eu já aviso isso. Que bom. Esses dias eu vim a São Paulo fazer um evento fechado com uma empresa bem grande. Tava eu e o Guto, da Let's Beer. Tava a Saison Piota, pra variar. E tinha um garçom fazendo um serviço de vinho. E eu reconheci o vinho pelo rótulo. Sei que é um vinho argentino legal, ok. Mas a gente tinha uma sequência de cervejas. Assim, deram a liberdade e o dinheiro pra gente poder levar as cervejas que a gente queria. E aí o garçom de vinho passava e fazia assim pra ele. Passa, né? E as pessoas tomando aquele vinho
bem mediano e a gente tentando conquistar aquelas pessoas. É difícil fazer a pessoa largar a taça de vinho para provar algo. Eu vou te falar que a Saison fez o maior sucesso. E aí o Olivier Anquier foi lá fazer um risoto de frutos do mar e tal. E a gente, tipo, nossa, um risoto de frutos do mar, meu Deus, olha essa harmonização. Ficou incrível, mas tem a conquista ainda a ser feita para o cliente e tem uma percepção de valor do vinho numa questão de combinação gastronômica que a gente ainda precisa quebrar. E aquelas pessoas que nos dão abertura, que nem sempre a pessoa fala, não, obrigado, nunca mais falo com você, tá bem? Não tem problema. Mas as pessoas que nos dão abertura, que muitas vezes a gente servir numa taça ISO já é alguma outra coisa. Uma taça ISO, uma garrafa bonita, uma taça ISO, uma garrafa bonita e um discurso que não é pedante entre a gente, é o que eu falei uma outra vez, ó. Aqui é um ambiente seguro para os geeks cervejeiros, mas nem sempre é um ambiente seguro. A gente se aproveitar dos signos, né? Como a Bia falou. Usar uma garrafa que remeta a uma garrafa de vinho, usar uma taça de haste fina. Isso tudo ajuda a trazer essa proximidade, porque de fato são bebidas fermentadas, são bebidas que se assemelham até em notas, né? Não vou puxar sardinha para cerveja sobre harmonização, porque todo mundo sabe que é melhor e tudo mais. Mas enfim, aproveitar esses signos, essas imagens, né? Trabalhar isso bem com o público também ajuda a quebrar esse paradigma. A gente que estuda cerveja e tal, sabe que latinha se protege melhor do sol, blá blá blá, latinha na mesma variedade vai estar melhor condicionada, bacana. Mas o serviço de uma garrafa que se assemelha a uma garrafa de espumante ou de vinho tem toda uma simbologia. Então leve isso em consideração também que o serviço, a apresentação, ela pode ser tão importante quanto o produto. E isso ajuda a quebrar os paradigmas. A apresentação é um fator determinante, né? Que diga o Guilherme, melhor sommelier de cerveja, que estava por aqui agora há pouco. Fabrício, considerações finais sobre o tema? Tem um convite, nada? O convite é para todos irem lá ter essa experiência do nosso jantar harmonizado com cervejas ácidas e coquetéis. A gente serve uma dosezinha, afinal, esquenta a prosa, né? Você vai atravessar o estado, você vai estar em Minas já. A gente serve uma dose para dar uma esquentada. Depois a gente... Então, fica o convite aqui. E para quem não conseguir ir para o jantar, é um prazer recebê-los também. A gente tem um restaurante, tem um espaço. E eu diria que são 17 torneiras, um chopp, umas 6, 7 são de ácidas e uma infinidade de garrafas, todas à disposição geladas, se quiserem alguma coisa diferente também. Acho que já falei tudo também, mas achei como considerações finais eu volto na provocação de, gente, arrastem mais pessoas para dentro da bolha. Né? Vamos estourar essa bolha, vamos transformá-la em uma coisa maior para a gente poder ter mais sucesso aí nessas cervejas. Bom, a gente tentou dar uma passeada, né, na verdade, pelo tema. É um tema super amplo, é um tema delicioso. Se a gente tivesse com comida e cerveja, acho que cada um de vocês estava sendo mais feliz um pouquinho. Mas é isso, fica, como essa é a minha última mesa, fica o convite para os associados da Abracerva se inscreverem, que o Congresso de Cerveja é gastronomia, é para ampliar também essa discussão. Acho que nada como levar outras pessoas e estar sempre fazendo novas propostas. Acho que é uma batalha muito longa ainda de colocar as cervejas ácidas à mesa como elas devem estar. Alguém tem alguma dúvida? Boa tarde, todo mundo. Eu sou o Vinícius, eu sou cervejeiro da Watson Lab. Eu fico muito feliz de ver uma palestra dessa, simplesmente falar de cerveja e gastronomia, porque minha formação é gastronomia. E desde que eu me formei, eu sinto muito déficit disso, né? A gente comenta, dentro da gastronomia, se comenta muito sobre vinho, que a gente estava comentando no começo, mas na formação dos gastrônomos, a gente não aprende sobre cerveja, basicamente 3 rótulos, numa aula de enologia, um dia e próximo tema. Então eu vejo como base, sinto muita falta de ensino cervejeiro nas escolas de gastronomia. Não só falando de a parte de elite, escolas mais caras, do Cordon Bleu e tudo mais, mas as escolas de base, a gastromotiva, outros incentivos. Porque a gente sabe, a gente trabalha com isso, que a cerveja acaba sendo mais democrática no nosso ramo, né? Então é mais acessível para muita gente que não consegue
mensurar um rótulo, de repente, de um Chateau Lafite, de uma coisa desse gênero, e a gente sabe que nossos produtores estão ao nosso alcance. Eu tive o prazer de me formar com o Fabrício lá atrás, e vejo o crescimento da Azalas, sem contar a fazenda, tive outras pessoas da área, e a minha questão é com vocês. Como que a gente pode solucionar isso dentro das partes de ensino, não só focadas na nossa bolha, dentro das aulas de técnico cervejeiro, dentro da aula de sommelier, mas sim um curso de gastronomia, um curso de cozinha, harmonização e etc. Posso falar pro Giba? O Giba conhece gente grande aí do ramo que pode ajudar a pôr a cerveja na grade, Giba? Giba tá vindo aqui falar, mas eu entrei no mercado cervejeiro porque eu era professora de uma faculdade. Eu dava aula para gastronomia, turismo e hotelaria. Eu dava aula de bebidas e bar. E aí eu fui fazer uma visita técnica com os meus alunos na Cervejaria Colorado. E eu saí de lá, não saberia, né? Mas saí de lá mudando a minha vida. Mas é algo que ainda não existe de maneira coletiva. Olá pessoal, tudo bom? Poxa, tantas pessoas conhecidas aqui e um evento tão importante para o nosso segmento. E a gente está nesse início de gestão na Abracerva e a gente acredita muito na educação. Nosso trabalho é bem difícil, né? Pós-pandemia, e com muito suor e criatividade nós estamos conseguindo entregar alguns eventos. Participantes da Brasil Brau, nós vamos realizar esse congresso na faculdade em Morumbi. A faculdade foi feito o primeiro curso de gastronomia no Brasil. A ideia vai ser trazer o pessoal da área de gastronomia mesmo para bem próximo da cerveja. Vocês podem dar uma olhada na programação. A Bia fez toda a curadoria, tá bem legal, bem interessante. A gente tem uma preocupação de levar o pessoal da cerveja para esse congresso, mas é interessante que nessa semana a gente teve notícia que o pessoal da gastronomia quer frequentar esse congresso. Então, essa pergunta que o Vinícius falou agora, ela é muito importante. Como que nos cursos de gastronomia, e a AMB Morumbi tem esse curso há 20 anos, eles têm curso de vinho, de destilado e não tem de cerveja. Ou se tem de cerveja é uma coisa muito rasa. Nesse batalho, né, a gente tem que falar com muitas pessoas dentro de uma faculdade e a gente, como associação, a gente precisa de apoio, precisa de grana. A primeira renda da associação são as anuidades. Com a pandemia, muita gente deixou de pagar, o que dá para entender claramente. A gente precisa das anuidades, a gente precisa de patrocínio, de apoios. Esse evento agora, do dia 30, a gente conseguiu uma parceria com o CIBSEP, que é a associação entre os gigantes Ambev e Heineken. Muita gente olha torto, eu acho que a gente tem muito argumento para falar por que esses caras estão nos apoiando. Eles têm uma fala de trabalhar pelo segmento e a gente está acreditando. Eles estão bancando esse evento financeiramente e a gente está entrando com a paixão, com o suor, com a criatividade do cervejeiro artesanal. O nosso próximo pleito agora é colocar aulas de cerveja lá em Morumbi. Em Morumbi pertence ao grupo Anima. Eles têm 16 unidades de gastronomia espalhadas pelo Brasil. Nós estamos com uma proposta de colocar aulas nessas 16 unidades. Como cerveja é um assunto que todo mundo gosta, alunos de outras matérias também querem conhecer. Muito legal essa fala, porque eu também vejo isso como uma falha nossa, que a gente tem que levar essa educação, esse ponto de bem, e uma oportunidade. Então, nossa gestão, a gente tem vários projetos, a gente tem um congresso agora, dia 30, a gente está programando um campeonato esse ano e um festival. A gente vai priorizar realizar aqui em São Paulo, na capital, por uma questão de logística, mas a gente quer olhar para os núcleos espalhados pelo país, com esse projeto de gastronomia nas faculdades. Então é isso, pessoal. Vou ficar aí mais tempo. Selene? Bom, desculpe, eu me atrevo mesmo um monte de vezes. Aproveitando o que você acaba de falar, eu queria só fazer uma recapitulação histórica, e que tem a ver com o que você comenta também, e outros comentários aqui. Naquela virada de chave, quando eu me apresentei pessoalmente, eu comentei que lá para os idos de 2004 eu fiz uma virada de chave, que aos poucos
foi transformando minha profissão muito mais como sommelier que como mestre cervejeira nos últimos 15 anos. Essa virada aconteceu mais ou menos em 2004, mas no Brasil, ela se deu a partir de 2006, 2007. Quando eu voltei no Brasil, eu trabalhava no Flavorette, era super mestre cervejeira de profissão ali, e aplicação. E nesse contexto, imaginei então, 2006, eu voltando para o Brasil, começando a me apresentar como sommelier de cervejas. Que porcaria é essa? Não precisa. Cervejas, não precisa disso. Primeiro, a barreira. Comecei a tentar furar algumas barreiras e, ao contrário de que não existe, existiu. E eu posso pontuar claramente com o histórico de que eu entrei, depois de muita articulação política com a ABS São Paulo, para dar aula sobre cervejas, e eu tinha 3 horas para falar sobre cultura das cervejas no curso de sommelier de vinhos de 500 horas. Eu tinha 3 horas. Assim eu fui por 5 anos, de 2005 a 2010. Um pouquinho antes de começar efetivamente o trabalho de formação de sommelier de cervejas, que é o que eu estou. No AMB Morumbi, nessa mesma época, abriu-se um curso que existiu ali por 2 ou 3 anos, que era um curso de técnicas de bebidas. Pois então, foram 2 turmas. E eu fui professora dessas 2 turmas em cerveja com Tatiana Espoges. Na época, morava no Brasil e trabalhava na Bia do Vai, que é uma importante importadora de cervejas do Brasil. Ali a gente também teve um projeto descontinuado. Na ABS, eu descontinuei, mas me parece que aumentou um pouquinho a cena das cervejas na ABS São Paulo. Porque eu acho que eles viram as oportunidades de negócio em falar de cervejas na área de educação. O AMB Morumbi descontinuou. E descontinuou porque o Andorinha não faz verão. E eu, tentando furar as bolhas, não dava muito certo fazer sozinha. Somos muito mais hoje. E, Giba, eu vejo você, esses dias atrás eu pensei sobre esse seu papel agora mesmo. E estava marcado lá em 2009, quando a gente teve um evento numa casa de queijos em Higienópolis, eu convidei algumas pessoas mais próximas. O Giba era da importadora Tarantino, e eram comensais de várias revistas de gastronomia, cozinheiros e cozinheiras, poucos profissionais de cerveja em geral, e o Giba, como importador de cervejas, apresentando algumas cervejas que eu ia apresentar ali com o Eudes Assis. E foi antológica aquela noite, e virou a cabeça de muita gente naquele tempo. 2009. Virou a cabeça de Janaína Rueda e Jefferson Rueda, por exemplo, que estavam naquela noite. Virou a cabeça naquele mesmo ano da Paola Carosella, com a qual eu trabalhei em outros projetos com cervejas. E fiz uma carta de cervejas no Arturito, lá para os idos de 2009. Durou um ano, descontinuado também, porque não dá para segurar uma carta de cervejas de 10 rótulos, onde as pessoas simplesmente não pensam em cerveja quando vão harmonizar. Então, quando a gente fala de furar essa bolha, é definitivamente o que vocês falaram, e é a gente construir uma linguagem estética, linguística, como vocês também muito bem falaram, de poder aproximar as pessoas, não, por favor, com as rebimbocas da parafuseta da cerveja. Ninguém está afim de saber quantos IBUs. Aliás, o que são IBUs, por favor? As pessoas querem entender o quanto tem de amargor, assim, da forma mais complicada possível. As pessoas querem saber o quanto de acidez, da forma mais descomplicada possível. As pessoas não precisam saber que tem bretanomice, ainda que a gente possa querer saber. Mas as pessoas não precisam saber disso. Garantir uma linguagem acessível e até mesmo romântica, envolvente, é extremamente importante. E não à toa os vinhos têm uma percepção de valor tão maior que as cervejas à mesa. É por isso. Tem muito a ver com a forma como a gente se comunica para apresentar a bebida. Rebimbocas da parafuseta não ajudam em nada, muito pelo contrário. E Theo Musso, um italiano da metrópole de Piozzo, que você trouxe para o Brasil por algum tempo, é um cervejeiro dos idos de 1996, abrindo sua Brindifite Baladem, comenta que das suas estratégias, a principal delas é que ele, atrevidamente, nunca quis fazer cervejas para amantes de cervejas. Ele quis fazer cervejas para amantes da gastronomia. Obrigada, pessoal.
Encontros Selvagens é o programa realizado pelo canal Surra de Lúpulo, Bia Amorim e Diego Simão, e conta com apoio nesta temporada da Oca Caburé. Siga nossas redes sociais, Instagram e Twitter, no @Surra de Lúpulo, e avalie este podcast na sua plataforma preferida. Este podcast foi editado por Play Áudios.